Aqui é Torá, isso aqui é a palavra, contexto social, cultural, espiritual do desvio, tá, da religião judaica para os aspectos identitários, culturais. Nós vamos tratar em outro vídeo, embora aqui nós vamos mencionar, tá, embora aqui eu vou trazer para vocês. Mas logo no início da Parashat Va'et-Hanan, lá em Deuteronômio capítulo 3, aqui nós já estamos no capítulo 4, nos primeiros versículos, tá? O que está escrito no texto da Parashá, tá? Prestem muita atenção, porque diz: agora Israel, escute os mandamentos suprarracionais e os racionais, então, Fukim ve'el mishpatim, que eu lhes ensino como cumprir, a fim de que vocês possam viver, venham e tomem posse da terra que Deus, o Deus de seus antepassados, está lhe dando. Veja o verso 2, não acrescentem nada a ela. A quem? A Torá, em especial esses dois mandamentos, Mishpatim e Hukim, que são mandamentos civis, mandamentos éticos, os Mishpatim, tá? Não roubar, não adulterar, mandamentos de litígio, se você tiver algum problema, você está devendo, você precisa pagar, leis de roubo, de sequestro, enfim, tudo isso. E também não subtraiam as palavras da Torá que eu lhes ordeno, tá? Nem subtrair nenhuma cláusula a fim de preservar os mandamentos de Deus, o seu Deus, os quais eu lhes ordeno. Agora, para você ver, se você olhar para o texto em hebraico, no original, você vai ler no original escrito Ve'ata Israel Shema El Ahukim. Olha só. Hukim são mandamentos suprarracionais. Olha aqui, ó. Ahukim. El Ahukim. São mandamentos suprarracionais. O que são mandamentos suprarracionais? Né? Que são estatutos em algumas traduções de Bíblia. Por exemplo, nós vamos dar alguns exemplos aqui de mandamentos, tá? Suprarracionais. Você tem isso lá no livro de Shemot, tá? No livro de Êxodo, por exemplo, temos grandes exemplos no capítulo 23, no capítulo 34, a proibição de você cozinhar um cabrito no leite materno, né? No leite da mãe dele, e aí muitos já inclusive depreendem desse mandamento, não comer carne com leite, que não é a proibição deoraita, não é a proibição bíblica, tá? Nós vemos outros mandamentos, né, estatutos suprarracionais que estão além do entendimento humano. São mandamentos que Deus não deu motivo, ele simplesmente ordenou e não tem motivo. Vai cumprir pela soberania divina, tá? Existem explicações muito bonitas sobre isso, mas esse contexto técnico você precisa ouvir, tá? Existem mandamentos sobre o próprio Cordeiro Pascual, que na época do templo, né, ele é obrigatório, então você não comer a carne crua, nem cozida em água, tem que ser estritamente assada ao fogo, não pode tirar nenhuma parte do cordeiro, enfim, né, do cordeiro pascual. Existe a mitzvah de você fazer o pidyon ben, o resgate, né, do primogênito, você também resgatar o primogênito do jumento, o povo de Israel. São exemplos de Hukim, tá? Os principais exemplos de Hukim que todos precisariam praticar. Kashrut, as leis alimentares de Levítico capítulo 11, tá? Todas elas. A dos ruminantes, a das aves, a dos insetos, né? Proibição de você consumir o sebo, né? O sebo não é a gordura da carne, não é a gordura que está aderida à carne, é um outro exemplo, tá? De Hukim, de estatutos, mandamentos suprarracionais. Não comer sangue também, na Levítico capítulo 7, proibição de mistura de espécies, você vai ver isso no capítulo de número 19, né? Então existem vários exemplos de mandamentos suprarracionais, tá? São mandamentos que Deus não deu motivo que devem ser cumpridos. São mandamentos simples, tá? Mandamento da Tzaraat, por exemplo, na Levítico 13, Levítico 14, né, que é chamada lepra, de maneira errônea, não é hanseníase, tá? Não é lepra. Então veja que existem muitos mandamentos nesse tipo, mas eu quero focar aqui, veja só, aqui no versículo 1 de Deuteronômio capítulo 4, tá? Então, Ve'ata Israel Shema El Ahukim Ve'el Mishpatim. Não tem outra classe de mandamentos aqui, porque são 3 classes de mandamentos específicas em resumo na Torá. Você tem Hukim, Mishpatim e os Eidot. Os Eidot são testemunhos, são mandamentos que caracterizam de fato o povo biológico, a nação. Vou dar exemplos deles aqui. O Brit Milá, que é a circuncisão para o homem, né? O Tzitzit, as franjas nas bordas das vestes, né? Então nós temos aqui os Tzitziot, por exemplo. O Tefilim, que são os filactérios, tem o Tefilim aqui. E a Mezuzá, por exemplo, que é a escritura da Torá nos umbrais, tá? Nas portas.
Esses são mandamentos da classe Eidot, que são mandamentos obrigatórios para todos os descendentes físicos, biológicos de Avraham Avinu, do pai Abraão. Tá? E esses mandamentos não estão citados aqui. De uma forma muito interessante, você vai perceber que esses mandamentos Eidot não estão listados em nenhuma das promessas da descida ou Deus colocar o Espírito Santo na pessoa, o Espírito de Deus. Isso está lá em Ezequiel 36, 27. Nós vamos abrir esse texto aqui com vocês. Mas vamos abrir antes um outro texto que está em Levítico, está no capítulo de número 18. Olha só, no verso de número 5. Gostaria muito que você prestasse atenção nesse texto, porque está escrito nesse texto que aquele que cumprir estes mandamentos, e aí tem as classes citadas aqui, deles obterá vida, ou por eles viverá. Só que o que você vai ler é etrukai. Então olha só o versículo 5 aqui, ó. Veja bem, tá? O que está escrito no versículo 5 é o que eu quero que você perceba aqui, tá? Então você vai ler o Ushmartem etrukai, que são estatutos, mandamentos suprarracionais, como por exemplo da Kashrut, que foi mencionado aqui para você. Ve'et mishpatai, tá? Asher, Aser, Otam, Adam, enfim. Ou seja, que através deles, os mandamentos suprarracionais e os mandamentos morais, o homem obterá vida. O mandamento que caracteriza a cultura identitária de vestimenta, por exemplo, embora são mandamentos, nós não vamos tirar de classe espiritual, não está citado aqui. É por isso que o Tratado Sanhedrin 59 vai falar, olha, qualquer pessoa que cumprir esses mandamentos vai obter vida, mesmo que ela seja uma pessoa gentia, não seja da descendência física de Israel. E ainda, tá, nós vamos trazer aqui o texto de Ezequiel 36, 27, porque ninguém aborda isso, ninguém aborda esse assunto, porque hoje tudo é religião, tudo é religiosidade, né? Mas nós vamos abrir aqui no profeta Ezequiel, no texto sobre o Espírito de Deus, da promessa do Espírito Santo, tá? No versículo de número 27. Preste muita atenção aqui, no versículo de número 27 do livro de Ezequiel, capítulo 36, tá? Então, veja, eu vou pôr o meu espírito. Só que quando nós vamos ler a classe de mandamentos, porque em português, e poreis em vós o meu espírito, né? E aí o que está escrito? E farei com que vocês cumpram o quê? Que classe de mandamentos? Porque isso não está no texto em português muito bem estabelecido às vezes. Então o que nós vamos ler aqui, tá? Porém em vós o meu espírito. Agora veja a classe de mandamentos que está escrita, que está referida aqui no texto de Ezequiel 36, no versículo de número 27. Então, Asher Berukai. Olha só. Telehu mishpatai. Então farei com que vocês andeis nos meus estatutos, cumprais os meus juízos, leis morais e as leis suprarracionais. Primeiro, Va'asitem é o que vai falar depois. Então vocês vão observar essas minhas regras. Mais uma vez, o texto que está citando sobre a descida do Espírito de Deus e Deus colocar o Espírito dele no ser humano, então é a promessa de descida do Espírito de Deus que está mencionada lá em João 7, 38 e 39, né? Está mencionada em Ezequiel 36, 27, Jeremias 31, 33, Joel 2, que já fala de profecia. É o apego do ser humano a essa classe aqui de mandamentos. Perceba isso. Não está falando dos Eidot. Por quê? Porque agora eu quero voltar para o texto da Parashá com você. Parashá Va'et Hanan, em Deuteronômio, no capítulo de número 4. Tá? Vamos lá. Nós estamos aqui. E eu quero trazer para vocês dois comentários. Um do Tratado Sanhedrin e outro do Tratado Rosh Hashanah. Sobre qual é o comentário que os sábios puseram aqui. Então, por exemplo, tá? Não acrescentem nada à Torá. Então lá no Tratado Sanhedrin 38b vai estar escrito assim, você não pode colocar 5 porções no tefilim em vez de 4, porque o tefilim, os filactérios, olha só, os filactérios, eles têm na sua caixinha, então ele tem uma caixinha e ele tem aqui essa tira, né, as litzot, as tiras, que prendem o tefilim no braço e também prendem ele à cabeça. Aí dentro da caixinha do tefilim tem as passagens de Torá. E são 4 passagens de Torá. Tá? Só que essas 4, a forma como o tefilim é feito, etc., embora nós não estamos falando que ela é inelegível, sim, ela é elegível, é
parte de mandamentos rabínicos. Então o mandamento do Lulav, Baruch Hashem, são 4 espécies, excelente. Aí depois vem, não põe 5 franjas no talit em vez de 4. Mas as franjas do talit, a forma como os tzitziot, franjas, são confeccionadas, elas são de cunho de explicação em mandamentos rabínicos. Não tem aqui o foco nesse comentário de mitzvot da classe dos Hukim Mishpatim. Eu falei o foco. Você vê aqui, ó, talit, então tá falando de tzitzit, é um testemunho, é um mandamento da classe dos Eidot. Nós temos aqui o tefilin, também da classe dos Eidot, dos testemunhos, que são a classe de mandamento exclusiva para o povo de Israel. Então aqui você vê o povo judeu se fechando. Se alguém lê Torá, se alguém bem ignorante, estuda as parashiot, as porções semanais da Bíblia, sob essa ótica e acha que ela é absoluta, essa pessoa vai se tornar um legalista. Se você lê o capítulo 23 de Mateus e crê que Yeshua Mashiach, você vai completamente contra a teologia, tá? A doutrina, a interpretação do Messias. Lá no Tratado Rosh Hashanah 28b, por exemplo, tá? O que está no mandamento em Levítico 23, por exemplo, não tem Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o nome de cabeça do ano, porque é a data, em 1º de Tishrei, em que o calendário bíblico ele se renova. Mas o que tem lá Yom Teruah, é o dia do toque do shofar. E aí, com a explicação do Tratado Rosh Hashanah 28b, para essa explicação aqui, não acrescentar nada aos mandamentos bíblicos, você vai ler, olha, os toques de Rosh Hashanah, porque tem, rabinicamente, 100 toques para serem tocados em Rosh Hashanah, de formas específicas, toques soados enquanto sentado, né, antes da oração de Musaf, se você não sabe do que eu estou falando, enfim, você vai entender pelo menos o contexto. E as tekiot, né, de Meyumad, que são os toques soados enquanto as pessoas estão de pé, esses mandamentos são meramente rabínicos. E aí o Maimônides, o maior nome, porque ele compilou o Mishneh Torah, que é a explicação completa da Torá oral, né, lá na Lei dos Rebelados 2, na Halakha 9, ele vai advertir para que os decretos rabínicos não tenham peso de um mandamento deoraita, de um mandamento escrito na Bíblia, porque essas explicações aqui não fazem menção nem mesmo aos mandamentos, classes de mandamentos que estão mencionados no texto de Deuteronômio capítulo 4. É um comentário do Rashi de Deuteronômio capítulo 4, mas não é sobre os mandamentos relacionados a Deuteronômio capítulo 4. E a pergunta é, por quê? Por quê? Essa é a proteção cultural que o povo judeu estabeleceu sobre si. Por quê? Por conta da assimilação. O Tratado da Avodah Zará 34b, outras partes do Talmud, os sábios explicam, os Tosafot, o Rashi explica que muitos mandamentos e muito do que você vê no Talmud é para proteger o povo judeu de se contaminar com filosofias pagãs, com crenças pagãs, o sincretismo, a assimilação cultural e religiosa do povo judeu. Então eles fizeram uma força pelo braço para poder proteger o povo judeu desse tipo de ocorrência. No entanto, pelo próprio contexto de Deuteronômio, no capítulo de número 4, tá, meu querido e minha querida, você percebe que isso não é dessa forma. Porque quando Moshe está explicando para o povo de Israel o que eles precisam fazer para se manterem firmes, você vê o versículo número 6, por exemplo, vocês preservarão e cumprirão estes mandamentos, Mishpatim, Hukim, que são o contexto de Devarim, capítulo 4, tá? Pois esta é a chave para vocês obterem sabedoria e compreensão aos olhos das nações, que ouvirão todas estas leis e dirão, somente esta nação é verdadeiramente um povo sábio e compreensivo. Como? Pelos estatutos, mandamentos suprarracionais e também os mandamentos éticos. As nações olhariam para como o povo de Israel trataria um ao outro e diria, meu Deus, só pode ser um Deus soberano sobre esse povo aqui. Mas hoje, se você vai ter contato com muitos judeus, eles são completamente fechados, porque a mentalidade que eles recebem tradicionalmente é permeada pelo medo da perda da fé. A assimilação de crença, o sincretismo, é o medo. Então eles se fecharam numa cultura focada no que a Torá não foca, para que você não tenha contato. Para que o gentio não tenha contato, mas o principal medo é para que nós não nos percamos com os impuros, com as mentes impuras, com as crenças impuras. Isso está correto, não podemos realmente ir, conforme Rav Shaul fala em Romanos 12:2, nós não podemos ir pela mentalidade do sistema, não podemos nos conformar aos padrões deste século, temos que ir contra, renovarmos pela renovação do vosso entendimento, sermos transformados, né, pela renovação do entendimento. Como? Guardando esses mandamentos, principalmente.
Porque os textos do Espírito de Deus, dos profetas, conforme nós acabamos de mencionar, também põem o enfoque nisso. Tá? Então, com a graça do Eterno, nós vamos continuar falando mais sobre esse assunto muito em breve. O Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.